Bom, pessoal, boa noite. O meu nome é Alexandre Peixoto, eu sou advogado, mestre em Direito Privado, formado pela Universidade 7 de Setembro, né? E sou conciliador judicial e eu estou hoje aqui a convite da Lia para falar para vocês um pouco sobre a profissão do conciliador e do mediador judicial, né? Primeiramente, eu gostaria de dizer para vocês como é que se deu essa nova profissão na minha vida, como aconteceu, né? Vou fazer um breve resumo aqui, falar bem rápido de como a conciliação judicial surgiu ah, na minha vida como profissional do direito, né? Eu fazia parte da Comissão de Acesso à Justiça da OAB, aqui do nosso estado, e a presidente da nossa associação, que era a doutora Francilene, ela é defensora pública. Ela um dia chegou para nós, integrantes da comissão, e perguntou quem teria interesse em fazer o curso de conciliação, de conciliação judicial que estava sendo proporcionado pelo nosso Tribunal de Justiça aqui do estado do Ceará. E eu prontamente disse: doutora, eu gostaria muito de fazer, me interessa essa parte da conciliação e mediação, né? Uma oportunidade nova, um ramo novo que está surgindo agora, né? Uma profissão novíssima que surgiu com a promulgação do novo Código de Processo Civil, que nem é mais tão novo, né? O nosso Código de 2015, mas a conciliação e a mediação foram incluídas, né, a partir do Código de 2015, né? E eu digo, me interessa muito essa nova modalidade de solução de conflitos, de trabalhar com, com o nosso jurisdicionado local. E aí a doutora Francilene me indicou para o Tribunal de Justiça, né, para uma vaga, e eu fui selecionado pelo nosso NUPEMEC, aqui do Tribunal de Justiça, fiz o curso de formação de conciliação judicial e hoje eu atuo já há 3 anos junto ao nosso SEJUSC, aqui do Tribunal de Justiça, que tem sob direção, né, tem como diretora a doutora Jeane Catunda, que por sinal é uma pessoa competentíssima, que já está à frente do nosso SEJUSC há mais de um ano, né? É a doutora Jeane que faz a seleção dos novos conciliadores e mediadores judiciais, e ela é quem organiza as pautas, organiza as reuniões, e toda a problemática que envolve, né, as conciliações, as mediações do SEJUSC e do Fórum Cláudio Bevilacqua estão sob a supervisão da doutora Jeane, né? Que mais eu teria para dizer para vocês? Bom, retomando, o curso de formação de conciliador e mediador judicial, ele se dá em 2 etapas. A primeira etapa é uma parte teórica, que você vai estudar os princípios que regem a conciliação e mediação, você vai aprender técnicas que facilitam as partes a formalizarem um acordo, né? Você vai aprender técnicas de como você se comportar dentro da sala de audiências, como que você deve se colocar numa mesa, né, entre as partes, onde que você vai alocar advogado e parte durante a sessão de conciliação. Então, todos esses pormenores que são super importantes para uma audiência de conciliação e mediação, você aprende na parte teórica do curso, né? E posteriormente à conclusão da parte teórica, você dá início à parte prática, né? Que ela é composta de um determinado número de horas que vocês vão ter que cumprir, e esse determinado número de horas, que a gente chama de estágio, vocês vão fazer sob a supervisão de um conciliador e de um mediador judicial, né? Então vocês vão participar de audiências. Primeiramente vocês iniciam como observadores, fazem um determinado número de audiências como observadores, exatamente para vocês aprenderem como como se dar a audiência, né, como que é feita. Então vocês vão ficar observando o conciliador ou o mediador judicial atuando. Posteriormente vocês vão progredindo um pouquinho, aí vocês já vão passar para a função de conciliador ou co-mediador. Então aos pouquinhos vocês já começam a ajudar o conciliador ou o mediador judicial durante essas audiências, e finalmente vocês assumem
praticamente a audiência fazendo para toda a sessão, né, de conciliação ou mediação. E nós, conciliadores e mediadores já formados, ficamos ali observando e dando suporte para alguma eventualidade, a gente ajudá-los caso vocês necessitem. Então vocês já estão sabendo que o curso de conciliador e mediador ele se dá em duas etapas, uma parte prática e uma parte teórica. A parte teórica é formada por um determinado número de horas, depende muito do Tribunal de Justiça. Eu agora não me recordo, porque eu já fiz o curso há bastante tempo, então aí no momento eu não sei dizer para vocês qual é a carga horária do estágio que vocês têm que cumprir, né? E ao final de vocês terem concluído essas duas etapas, vocês recebem o certificado como mediadores ou conciliadores judiciais, vai depender do curso que vocês tiverem feito. Atualmente o nosso Tribunal de Justiça Local, ele não faz mais o curso de formação em mediação e conciliação ao mesmo tempo. Ele tem proporcionado cursos na área de conciliação e cursos na área de mediação, né? Infelizmente eu não tive a sorte de pegar o último curso antes do meu, era o curso que ainda formava os conciliadores e mediadores nas duas funções ao mesmo tempo. A partir do meu curso de formação de conciliação, houve essa mudança e o tribunal passou a fazer a formação separadamente, né? Primeiro ele oferece os cursos de conciliação e depois ele oferece alguns cursos de mediação. Então hoje nós temos pessoas formadas em conciliação e mediação que já fizeram o curso anterior ao que eu fiz, e a partir do meu curso já existem pessoas que são somente conciliadores e pessoas que são somente mediadoras, né? Eu felizmente, durante esse período todo que eu já atuo como conciliador judicial, me foi oferecida a oportunidade de fazer o curso de mediação, e aí eu aceitei prontamente o convite, né, que foi feito pela diretora do nosso Sejusc, que é a doutora Jeane. Ela me disse que tinha sido aberto um curso no Tribunal de Justiça do Distrito Federal para formação de mediadores. Ela perguntou se eu gostaria que ela me indicasse e eu prontamente aceitei, porque realmente eu adoro a conciliação e a mediação é muito parecida com a conciliação, né? E como eu já tinha uma base, eu digo, não, eu quero também trabalhar com mediação, me interessa bastante atuar nessa função. E aí vocês agora devem estar se perguntando, sim, professor, e qual que é a diferença entre a mediação e a conciliação? Bom, pessoal, a mediação, você trabalha geralmente com as partes que possuem um determinado vínculo já, né? São audiências de família, na realidade, na verdade, são audiências que trabalham causas de adoção, pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade. Então, geralmente são pessoas que possuem já um vínculo entre as partes. Então, a mediação geralmente ela é feita entre as partes que já possuem um vínculo afetivo entre elas. Já na conciliação, não. Na maioria das vezes não existe nenhum vínculo, as partes nem se conhecem, e são ações cíveis, né? Ações indenizatórias, são pretensões, ações de uso capião, e aparece todo tipo de ação, todo tipo de problema para você trabalhar a resolução de conflitos, né? Então vocês já estão sabendo qual que é a diferença entre a mediação e a conciliação. A mediação, existe um vínculo entre as partes, e na conciliação não existe esse vínculo, né? Geralmente as audiências de conciliação são cíveis e as audiências de mediação se dão no âmbito das varas de família. O que mais eu teria para dizer? As qualidades para você ser um bom conciliador ou mediador judicial. Primeiramente, você tem que amar muito o que faz, né? Toda profissão, a primeira coisa, né? A regra, a máxima é amar o que você faz. Depois disso, você, para ser um bom conciliador e mediador judicial, você tem que ser muito paciente com as partes, você tem que trabalhar com bastante cautela com o que você fala, né?
Você tem que ser totalmente imparcial durante a condução dessas audiências, você não pode se envolver com as partes, né? Você não pode tomar partido nem por um lado, nem pelo outro. É imprescindível que você consiga manter a imparcialidade durante a condução dessas audiências, para que você seja um bom conciliador. E você tem que ter também um grande jogo de cintura, né? Que isso você vai aprendendo com o tempo, né? Com o tempo você vai conseguindo captar alguma coisa, e você tem que ter aquele feeling para sentir qual que é aquela problemática, o que é realmente que aquela parte está querendo. E na conciliação, então, se quando você vê que as partes estão com dificuldades em encontrar uma solução para o conflito delas, o conciliador ele pode até sugerir, né, uma solução, né, desde que as partes concordem com aquilo. Já na mediação, não. Na mediação, o mediador ele faz tudo para que as próprias partes consigam chegar no entendimento e consigam encontrar um denominador comum que seja favorável para ambos os lados. Mas na mediação, geralmente o mediador não intervém, ele não sugere uma solução para o conflito. Já na conciliação, não. Na conciliação, o conciliador ele pode até sugerir uma solução para aquele conflito em questão. Então, como vocês já sabem, é uma profissão recente, né? Que é uma política pública, né? É uma política pública de pacificação social que foi inserida nesse novo Código de Processo Civil, que não é mais tão novo, é de 2015, e que ela está regulamentada a partir dos artigos, se eu não me engano, 165 a 176, eu acho, o último, não tenho bem certeza. Mas os artigos mais importantes que regulamentam a profissão do conciliador e do mediador judicial e que regulamentam os procedimentos das audiências de conciliação estão exatamente nos artigos 165 e 166 do Código de Processo Civil. Nós temos também o 334, que é muito importante, que traz algumas regras, que inclusive traz aplicações de multa para as partes quando faltam as audiências, né? Esse artigo também é muito importante, é bom que vocês leiam. E nós temos também a resolução 125 do CNJ, que regulamenta a profissão do conciliador judicial e das audiências de conciliação e mediação. E essa resolução ela traz no anexo 3 o nosso Código de Ética, que está totalmente em consonância com o artigo 166 do Código de Processo Civil, né? Então, é lá no nosso Código de Ética que traz algumas características básicas do conciliador. Ele tem que ser imparcial, como o princípio da imparcialidade, né? Que durante a condução das audiências de conciliação e mediação nós devemos atuar sempre com imparcialidade. E se serve de conselho para vocês, assim, como minha experiência, eu como conciliador, quando eu recebo a pauta, eu não costumo verificar, eu não costumo ler nem as iniciais e nem as contestações das partes, exatamente para eu não me contaminar com as razões, né, dos envolvidos naquele conflito, para que eu possa realmente conduzir a audiência com a maior imparcialidade possível. Você tem que ser super flexível, você tem que ser paciente, você tem que ser educado, você tem que saber tratar as partes com tranquilidade, você tem que passar a maior tranquilidade possível para as partes e fazer com que elas entendam que aquele momento é um momento único, que é uma oportunidade única que elas têm para pôr fim naquele conflito, né, sem que haja necessidade da intervenção do magistrado, né. Esse foi exatamente o propósito do legislador quando ele pensou e regulamentou as audiências e a profissão de conciliadores e mediadores judiciais, né? Nós sabemos que hoje a conciliação e a mediação judicial ela traz várias vantagens, tanto para o jurisdicionado quanto para o judiciário, né? E a primeira delas é exatamente a desnecessidade do magistrado ter que intervir sentenciando o processo, sentenciando a ação, sentenciando aquele processo, né? Porque caso as partes consigam resolver o conflito numa audiência de conciliação, sobre a supervisão, ou na audiência de mediação, sobre a supervisão de conciliador, de mediador judicial, o juiz nem precisará mais sentenciar, né?
porque ali durante aquela audiência nós conciliadores redigimos o termo de conciliação ou de mediação, e aquele termo a gente envia para o magistrado e ele só vai homologar. Então não há uma intervenção do magistrado mais aí durante essa fase processual, o processo a ação não vai mais nem para a fase de instrução e julgamento, ele termina ali na hora que o magistrado homologa aquele termo de acordo que é redigido por nós conciliadores e mediadores ao final das audiências de conciliação e mediação. Então realmente é um instrumento de pacificação social que trouxe uma grande valia para o nosso jurisdicionado, porque a gente consegue pôr fim nesses conflitos no curto espaço de tempo e proporciona inúmeras vantagens, como uma delas que eu já disse para vocês, a não intervenção do magistrado, né? A desnecessidade de ele ter que sentenciar o processo com base nos estudos, na jurisprudência, no que ele entende da lei. Então o magistrado não vai ter essa preocupação de ter que analisar todo o processo para sentenciar, né? Ele vai unicamente homologar aquele termo de acordo que foi feito entre as partes, né? Que geralmente é um contratozinho, que ao final da audiência as cláusulas são resolvidas, né? Ali pelas partes mesmo, são elas que acordam o que elas querem naquele termo de acordo. E daí as vantagens, né? As vantagens da conciliação e da mediação, porque o juiz não intervém em momento nenhum nessas cláusulas desse acordo. As partes que resolvem, olha, eu quero que o acordo seja assim, eu quero que seja assim, eu vou pagar em tantas vezes. Quem vai resolver os honorários das partes? Cada um paga seus honorários, parte tal e parte tal, né? Você paga, requerente paga os seus honorários, a parte requerida paga. Então, nessas audiências de conciliação, as partes têm essa oportunidade de resolverem todos os pormenores de como elas vão solucionar aquele conflito, e o juiz ele vai atuar unicamente homologando esse acordo, sem fazer nenhum julgamento, como se diz, sem intervir, né? Ele não vai mais intervir, a não ser que realmente o termo de acordo tenha alguma irregularidade, algum defeito material, aí o juiz vai pedir exatamente para que seja corrigido o erro, né? O que aquele acordo que seja completado, e vai só verificar se realmente o acordo cumpre com os requisitos legais, né? Então, como eu já lhes disse, a formação do conciliador ela se dá dessa forma, né? Por intermédio desses cursos fornecidos pelos tribunais de justiça, mas existem instituições que já estão formando, né, conciliadores e mediadores judiciais. No caso desses cursos, eu não posso especificar para vocês se esses certificados eles realmente são aceitos pelos tribunais de justiça, né, para que vocês possam atuar como conciliadores e mediadores judiciais. Eu posso falar por mim, né, por nós que somos formados pelos tribunais de justiça, que realmente quando nós terminamos os cursos, nós já temos o certificado e automaticamente a gente já passa a incluir o quadro de conciliadores e mediadores judiciais do Conselho Nacional de Justiça, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que eu não tenha me estendido bastante. A Lia pediu que não fosse um vídeo muito longo, né? E eu estou à inteira disposição de vocês para a gente, caso vocês vejam que ficaram com alguma dúvida, né? Eu vou deixar o meu contato com a Lia. Quem quiser saber mais sobre a conciliação e a mediação judicial, se quiser deixarem perguntas e tudo, mandem para a Lia as perguntas que eu terei o prazer em respondê-las, e espero que eu tenha atendido aí de uma certa forma nesse breve vídeo, né, que não pode ser tão longo. Ali me estipula um determinado tantos minutos, né, que eu não posso ultrapassar, e eu espero que dentro desse pequeno espaço de tempo eu tenha conseguido passar para vocês um pouco da formação do conciliador e do mediador judicial, tá bom? Então é muito importante que vocês tenham conhecimento da legislação. Aconselho que vocês leiam
os artigos 165, 166, 334 e parágrafos do Código de Processo Civil, leiam a resolução 125 do CNJ, principalmente o anexo 3, que traz o nosso Código de Ética, e aí vocês já terão muitas informações sobre a profissão do conciliador e do mediador judicial, tá bom? Deixo aqui um grande abraço, foi um prazer gravar esse vídeo para vocês e estou à inteira disposição de todos. Até mais, uma boa noite, tchau, tchau.